Eu resolvi testar a caixinha do Nubank e o porquinho do Inter. A gente investiu 20 mil reais em cada um. Cada um não, né? Em cada um. Qual será que rendeu mais? Essa é uma grande pergunta, é um grande mistério, mas isso foi um investimento prático na realidade. Eu quero chamar duas pessoas aqui que fizeram esse investimento. Então eu tô com o Bruno. O Bruno, ele investiu 20 mil reais. Você investiu 20 mil reais no quê? Eu investi 20 mil reais no Inter. E temos também o Gui. O Gui investiu 20 mil reais no Nubank. No Nubank. Isso. E aí, o que você acha que rendeu mais? O que você acha, Julinho? Eu acho que o Banco Inter. Banco Inter? Será que rendeu mais que o Nubank? Só chutei. Você chutou. O que a gente fez aqui, ó? O Bruno, ele pegou 20 mil reais, botou no Inter, só que ele dividiu em dois investimentos. Eu botei no CDB meu porquinho, que é um que rende 100% CDI. Tá. E também investi no LCI porquinho 1080 dias. Você botou no CDB, meu porquinho, e você botou 10 mil na LCI. Isso, os dois são porquinhos do Inter. Tá. Você investiu, então, no dia 4/4/2025. Isso daí significa que foram 19 dias corridos até aqui. Foram 12 dias úteis. É importante porque a rentabilidade, geralmente, ela não incide sobre os dias corridos. Geralmente, ela incide sobre os dias úteis. Então, foram 12 dias úteis. E esses investimentos que são atrelados ao CDI, eles não rendem no final de semana. Então, se você tá numa sexta-feira e aí você dormiu, você acordou na segunda-feira, ele vai contar como rendimento de um único dia. Ele não vai render sábado e domingo. O CDB meu porquinho, ele rendeu 10 mil reais, virou 10.057,93, é isso? Só que olha só, tem um valor líquido. O valor líquido é o 10 mil reais e 28,74. Isso significa o seguinte, ele tem que pagar o imposto de renda, ou o IOF, se ele for resgatar antes de um certo prazo, que é o caso dele. Quando você investe em algo que não é isento de imposto de renda, no resgate você vai pagar um imposto sobre o seu lucro. E no caso aqui do lucro do Bruno, ele teve um lucro de R$ 57,93. Então, se ele resgatasse hoje, como tem o IOF, caraca, você ia pagar quase 50% do seu rendimento. Ia pagar R$ 29,19 de imposto e de IOF. Caramba, cara. Ou seja, se você for aplicar para menos de 30 dias, que é onde incide o IOF, isso daqui geralmente não é um bom negócio. Agora, ele investiu 10 mil reais também na LCI porquinho 1080 dias. Você investiu 10 mil, aí você tem 10.053,87 e você, se fosse resgatar hoje, teria 10.034. Só que o imposto que você pagaria é menor, é só R$19,39. Por que o Bruno pagaria menos aqui? Porque como a LCI é um investimento isento de imposto de renda, ele não vai pagar imposto de renda, ele só pagaria o IOF, que é imposto sobre operações financeiras. E pra você ter noção do IOF, olha que bizarro. IOF, se você investir e resgatar depois de um dia, você vai pagar 96% de IOF. É quase tudo. 2 dias, 93% de IOF. 3 dias, 90% de IOF. E ele vai diminuindo 3% por dia. Aliás, até que 29 dias depois, você paga 3% de IOF. E 30 dias depois, não existe mais IOF. Então, se você vai investir, geralmente você precisa investir para mais de 30 dias. Mas é importante, esse IOF não incide sobre o seu patrimônio, é sobre o lucro. Se você investir um valor, você não vai tirar menos do que esse valor. E o imposto de renda, como que funciona? Se você resgatar o seu investimento antes de 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre o lucro. Se você investir e resgatar entre 6 meses e 1 ano, você vai pagar 20% de imposto sobre o lucro. Pensa assim, ó, investir 10 mil. Aí agora você está com 10.100. Se você fosse resgatar isso daqui entre 0 e 6 meses, você paga 22,5% de imposto. Se você fosse resgatar de 6 a 12 meses, você pagaria 20% de imposto. De 12 meses a 24 meses, ou seja, de 1 ano para 2 anos, você pagaria 17,5% de imposto. E aí, acima de 24 meses, aí você paga 15% de imposto. Ou seja, se você se mantivesse investido nesse investimento, você poderia chegar até 15% de imposto sobre o seu lucro e 0% de IOF. Qual que é a diferença dos dois investimentos que o Bruno fez? Ele investiu no CDB do meu porquinho, ele investiu na LCI do porquinho 1080 dias. Então, se você for entrar no Inter para investir e se deparar com essas duas opções, você tem que entender que eles têm objetivos diferentes. E o investimento, ele serve para te ajudar a atingir algum objetivo. E aí, então, a tributação dos dois, um é imposto de renda regressivo, o outro é isento de imposto para pessoa física. A liquidez, isso é muito importante, porque o CDB do meu porquinho, você pode investir a qualquer momento. Mas a LCI, só 360 dias depois de investir, né? Então, talvez tenha alguma liquidez antecipada, só que não é o esperado. O esperado é que você só possa resgatar depois de 360 dias. O rendimento do CDB é 100% CDI e o da LCI é 93% CDI. Só que aí você pensa, o que rende mais? Você tem um investimento, ó, 10 mil. Em um investimento ele rende
10% e no outro investimento ele rende 9%. Qual que rende mais? Se 10% for um CDB e 9% for uma LCI, isso é muito interessante, porque se um CDB você pagar imposto, vamos supor que você pague 20% de imposto, você vai perder 2% de imposto. Então você vai ficar com 8% líquido. A LCI, ela já é líquida. Então uma LCI pagando menos, rende mais com o CDB. E por isso que você precisa buscar um investimento isento de imposto de renda ou um investimento que paga imposto, mas que renda muito mais, tipo 12%, para justificar. Então 100% do CDI no CDB é muito menos, mas é muito menos do que 93% do CDI. Aliás, fica sempre uma dúvida aqui, que é o seguinte, ó. A gente tem o CDI de 10% ao ano. Se você tem um investimento que rende 100% do CDI, quanto que rende esse investimento? Ele vai render 10%. Se você tem um investimento que rende 93% do CDI, quanto que rende esse investimento? Ele vai render 9,3%, porque é 93% de 10%. Então, se você fosse pagar imposto sobre isso, daria muito menos do que esse daqui de baixo. Então, no final das contas, você tem garantia do FGC nos dois, isso é bom, é muito seguro. Não tem investimento máximo, você pode investir a partir de R$1 e você tem investimentos diferentes. Ah, olha só, se você quiser aprender a investir com mais rentabilidade, inclusive mais do que eu estou mostrando aqui no vídeo, se você quiser aprender a investir com mais segurança, ter acesso a uma carteira de recomendações profissionais feitas por analistas e quiser fazer mais de 70 cursos gravados no nível cinematográfico e assinar a Finclass, você tem que aproveitar porque no aniversário dela, quinta-feira, dia 24, você pode assinar a Finclass com 50% de desconto. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então não vacila, link na descrição. Vimos aqui o que aconteceu no Inter. Agora vamos ver o que aconteceu no Nubank e depois vamos comparar para ver qual rendeu mais. No Nubank, o nosso ilustríssimo Gui investiu aqui R$10 mil na caixinha Turbo e R$10 mil na caixinha RDB, é isso? Isso, tem a caixinha Turbo que é 105% do CDI e a outra que é 100% do CDI. O caixinha Turbo, 10 mil virou 10.055. E aí ele rendeu então R$55,29, mas ele tem imposto de renda e tem também o IOF. Então os 10.055 valem R$10.025. Então ele pagou imposto, se ele fosse resgatar, né? O imposto você só vai pagar quando resgatar, então daria 22,5% de imposto. E além disso o IOF. E como ele está investido aí há 12 dias úteis, o IOF ainda é bem alto. E além disso ele botou 10 mil na caixinha RDB diário. Então R$10 mil viraram 10.052,66. E aí então dá R$52,66. E se fosse descontar o imposto e o IOF, então teria dado R$10.024,49. É muito imposto, né? A gente tem um sócio em todos os negócios que a gente faz, que é o governo. Cara, eu vou te falar, isso é uma loucura. Se a gente então fosse entender para quem é cada produto, a caixinha Turbo tem um imposto de renda regressivo e a caixinha da RDB também tem um imposto de renda regressivo. Então, diferente do Inter, que o Bruno mostrou, um investimento sem imposto, os dois têm imposto aqui. Um rende 105% do CDI, o outro rende 100%. Então, olha que interessante. O Bruno tem um investimento que rende 100% do CDI bruto e ele tem um investimento que rende 93% do CDI líquido. O Gui tem um investimento que rende 105% bruto e investimento que rende 100% bruto. Aqui dá muito mais, não dá? Mas será que ele tem um rendimento maior? É isso que a gente vai ver. Porque olha que conta legal, ó. A gente pega esse produto aqui do Bruno, então a gente faz assim, ó, 93 sobre 0,93, na verdade, sobre 1 menos 0,225. Quanto que dá 0,93 sobre 1 menos 0,22? Então vai dar 0,775. Quanto que dá 0,93 sobre 0,775? 1,2. Ou seja, no final das contas, uma LCI de 93 equivale a um CDB de 120%. Num prazo inferior a 6 meses. É muita diferença, né? Cara, é muita diferença. Mas e aí, no final, quem será que ganha mais dinheiro? Você se arrisca a dizer, Julinho? Eu acho que foi o Bruno. Você investiu a 100% do CDI, o Gui também. Só que o valor tá um pouco diferente no de vocês. Diferente. Porque, ó, no seu, aqui no Inter, você tem um CDB que virou 10.057,93 e o Gui, 10 mil virou 10.055,29. Por que o seu rendeu mais que o dele? A gente acabou descobrindo depois que, dependendo do horário que você investir, só vai começar a render no dia seguinte. Ele seria tipo D mais 1. Então, como eu investi, eu acho que 1 hora antes do Gui, e ele investiu 1 hora depois, acho que era 4h30 da tarde, alguma coisa assim, o dele só foi liquidado no dia seguinte. Ah, então assim, aqui é um aprendizado também, porque se você for investir, tenta investir antes das 4h30 da tarde, porque se você for investir depois disso, cara, não vai contar o rendimento de hoje. Então você investiu hoje, mas o seu rendimento não contabiliza hoje, só a partir do outro dia. 4h31. 4h31. Por 1 minuto. Por 1 minuto. Então vamos lá.
A gente tem então aqui, ó, o Bruno, que no final das contas tem líquido 10.028,74 mais 10.034,48. Já vai pegando a calculadora aí, Bruno. E o Gui, ele tem 10.025,71 e 10.024,49. Então o Bruno aqui vai dar 20.063,22. E o Gui vai dar... Tananana. Quem você acha que teve mais rendimento? Quem investiu no Inter? Quem investiu no Nubank? Vamos ver. 20.050,2? Então quer dizer que o Bruno é o vitorioso. O Bruno é o melhor investidor. Cara, você ganhou... Ele é o rei da rentabilidade. Brunão ganhou R$13 a mais. Mas eu só vou poder resgatar esses R$10.000 da LCI daqui a um ano. Porque a liquidez então é só daqui a um ano. É que não tem almoço grátis no mercado, né? Então é isso, aprendemos que não tem almoço grátis no mercado. Quem investiu no Inter aqui ganhou mais, porque investiu num ativo isento de imposto de renda. E você precisa entender que no mercado de investimentos tem sempre um tripé: rentabilidade, risco e liquidez. Se você quiser mais rentabilidade, às vezes você vai ter que abrir mão de liquidez. Porque por mais que ele tenha tido mais rentabilidade, vale a pena você ganhar mais, mas não poder movimentar o dinheiro? Vai depender de cada um, da sua necessidade, do seu objetivo. Se você quiser que eu faça mais comparativos aqui, seja com Nubank, PicPay, Inter, sei lá, que mais, C6, Neon, não sei. O que vocês quiserem aí, deixa nos comentários pra gente fazer testes reais e investir pra vocês verem a diferença. Grande abraço, próximo vídeo, tchau.